Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de especialização em geoprocessamento com nossa disciplina da análise espacial. Essa é a nossa primeira unidade, nós vamos falar sobre análise espacial de dados geográficos e vamos mostrar a importância para vocês de alguns dados. Os tópicos dessa nossa aula serão a importância da integração e análise espacial de dados geográficos, a análise e integração de objetos geográficos e a linguagem legal. Compreender a distribuição de dados oriundos de fenômenos ocorridos no espaço constitui hoje um grande desafio para a elaboração e elucidação de questões centrais em diversas áreas do conhecimento. Hoje, esses estudos ganharam mais destaque graças à quantidade de SIGs disponibilizados. Então, há uma gama de SIGs gratuitos atualmente que conseguem nos dar um apoio por meio de ferramentas e por meio de técnicas que nos auxiliam na análise espacial de dados geográficos, nos estudos quantitativos desses padrões. Então, atualmente a gente consegue fazer um estudo quantitativo de padrões com pontos, linhas, áreas e superfícies no espaço, e nós conseguimos entender como esses padrões eles seguem e como eles são agrupados, se são agrupados ou não, se seguem uma lógica ou não. E segundo o Câmara 2014, um dos objetivos da análise espacial de dados geográficos é compreender a distribuição espacial de dados oriundos de fenômenos ocorridos no espaço geográfico. Então, nós vamos entender como é que é essa distribuição espacial e como é que esses dados eles ocorrem no espaço, qual sua distribuição no espaço geográfico. Então, a ênfase da análise espacial é mensurar propriedades e relacionamentos, levando em conta a localização espacial dos fenômenos em estudo de forma explícita. Nós vamos, dessa forma, incorporar o espaço à análise que se deseja fazer. A importância da integração e análise espacial de dados geográficos é pelas respostas que ela consegue nos dar por meio de algumas perguntas que nós fazemos. Então, eu tenho um problema em uma determinada área. E aí as minhas primeiras perguntas são: o que é esse problema? O que mudou para ocorrer esse problema? O que está acontecendo? Por que ocorre esse problema? Qual é o padrão desse problema? E para onde ir? Vamos trabalhar por meio de exemplo agora. Então, a gente tem um problema agora, atualmente, da febre amarela no estado de São Paulo, que voltou. Então, a análise espacial, se nós formos fazer um estudo sobre isso e tentar entender a distribuição, vamos lá, vamos distribuir por meio de pontos quais foram as pessoas que sofreram com a doença, as pessoas que vieram a óbito com a doença, onde essas pessoas moravam. E aí a gente vai começar a entender que existe um padrão. E aí a gente vai responder uma das perguntas: qual é o padrão? Onde essas pessoas moravam? Por que isso está acontecendo nessas áreas? Será que elas moravam perto de áreas de parques, que a gente tinha a ocorrência maior de mosquitos ou não? O que mudou nessa área que antes a gente não tinha mais o surto da doença e agora nós estamos tendo o surto da doença? Então, o que ocorreu naquela área? Será que ocorreu algum problema ambiental? Será que cortaram as árvores? Isso fez com que os mosquitos procurassem outras áreas mais urbanas ou outros parques em áreas urbanas? O que está acontecendo com a dinâmica? Então, todas essas perguntas nós conseguimos respondê-las por meio da análise espacial de dados geográficos. E dessa forma a gente consegue resolver alguns problemas e entender como esses problemas estão acontecendo. Mas, para tanto, como é que esses estudos começaram? Né? Então, é importante nós analisarmos também como é que esse estudo pioneiro da análise espacial, quais foram os primeiros estudos. Então, data-se que um dos primeiros estudos da análise espacial ele foi realizado no século XIX por John Snow, onde ocorria uma epidemia de cólera em Londres, mais precisamente no ano de 1854, e pouco se sabia sobre a causa da doença. Ninguém sabia o porquê que aquela doença estava acontecendo, até que surgiram duas hipóteses. Então, duas correntes para tentar explicar essa epidemia que ocorria na cidade. A primeira procurava explicá-la
relacionando aos miasmas concentrados nas regiões baixas e pantanosas, ou seja, aos gases, aos odores que existiam naquela área, a putrificação de animais em decomposição. Então, eles achavam que isso, de alguma forma, podia gerar algum problema para a comunidade. E a outra hipótese, a outra corrente, acreditava que era a ingestão de água insalubre. Então, o que eles fizeram primeiramente? Começaram a perceber, por meio da espacialização, onde eles espacializaram as residências das pessoas que vieram a óbito e as bombas de água que abasteciam a cidade, eles começaram a perceber que as áreas das pessoas onde as pessoas morriam mais eram áreas próximas a alguma bomba de água. E eles começaram a tentar entender qual seria a relação. Será que aquela água ela não estava insalubre? Será que aquela água ela não estava com índices de coliformes fecais acima do que era permitido? Para estar tendo esse surto de cólera e as pessoas estarem vindo a óbito por meio desse surto. Então, após os estudos, após essas primeiras correntes, eles corroboraram com mais informações sobre a localização dos pontos de captação de água a jusante da cidade, ou seja, o rio passava pela cidade, então vamos coletar amostras desse rio depois que ele passou da cidade. Vamos ver quais são os níveis de coliformes fecais. Então, por meio dessa captação de água, a jusante da cidade começou-se a perceber que aquela água ela estava contaminada e que isso poderia sim ser uma causa do surto de cólera na cidade. Então, esse foi um dos primeiros estudos relacionados à análise espacial, onde tentou-se entender por que aquela doença estava acontecendo naquela área e quais eram as causas daquela epidemia. Para nós realizarmos um estudo da análise espacial, o que é que nós precisamos ter? O que é que a gente precisa ter em mãos para estar realizando um estudo sobre análise espacial? Então, nós temos um banco de dados, e esse banco de dados ele vai ser incorporado num sistema de informação geográfica. Nesse banco de dados, nós vamos ter uma base geográfica. Nessa base geográfica, nesse banco de dados, nós vamos ter variáveis. Por exemplo, no caso pioneiro que nós acabamos de citar, quais eram as variáveis que eles tinham? Eles tinham a taxa, a quantidade de pessoas que vieram a óbito e onde elas moravam, a localização das residências, eles tinham a localização das bombas e eles tinham a distribuição dessas variáveis. Então, nós podemos trabalhar com N variáveis, nós podemos trabalhar com taxas de população, nós podemos trabalhar com taxas de mortalidade, solo, vegetação, doenças, taxas, por exemplo, dengue, febre amarela. Nós temos vários estudos relacionados à dengue, por exemplo, que ainda é uma preocupação em nosso país. E aí nós vamos ter, por meio das inferências e dessas variáveis, mapas temáticos pontuais. Aí vai depender de como que nós queremos que esses nossos dados eles sejam representados. Só que aí vem uma pergunta importante para nós pensarmos também. Grande parte dos usuários, eles se limitam o uso em si a essas operações de visualização, tirando conclusões intuitivas. E aí a gente pergunta, será que apenas a espacialização desses meus dados, ela é suficiente? Será que apenas eu coletando um dado, espacializá-lo e chegar a interpretá-lo, isso é suficiente para um estudo? Será que basta? Será que a análise espacial é só isso? Eu espacializar meus dados? Então, é importante que nós saibamos que a análise espacial, ela vai além da espacialização. Ela pode ir além da espacialização? Sim, ela pode ir além da espacialização. Quando visualizamos um padrão espacial, é muito útil traduzi-lo em considerações objetivas. Então, a gente tem que traçar essas considerações objetivas. E quais são essas considerações, professora? O padrão que observamos, nós temos que responder, ele é aleatório ou ele apresenta uma agregação definida? Essa distribuição, ela pode ser associada a causas mensuráveis? Todas essas perguntas a gente tem que começar a responder e não apenas espacializar o meu dado sem tentar responder essas perguntas. E como é o mecanismo de associação? Existe um padrão nessa associação ou eles não seguem padrão nenhum? Então, a gente tem que responder algumas dessas perguntas.
E claro, onde nós podemos trabalhar com análise espacial? Quais são as áreas que a gente pode trabalhar com esses dados espacializados e também por meio das minhas inferências e dessas minhas interpretações em relação a eles? Como falamos anteriormente, na ocorrência de doenças, como por exemplo, existe uma fonte poluidora? Distribuição no espaço. Essa doença, há uma distribuição no espaço? Essa distribuição é homogênea ou não? Ela ocorre mais em determinado lugar, por quê? Por que ela acontece, por exemplo, mais próxima de parques e não em áreas mais urbanas? Será que o vetor de transmissão ele está na área de parques? Então, todas essas perguntas elas são suscitadas e nós temos que respondê-las no decorrer de nossos estudos. Ela variou no tempo? É uma doença que só dá na época chuvosa? Quer dizer que na época de estiagem essa doença ela não ocorre? Por quê? Então é um fator que eu devo estudar também. Na distribuição de roubos, qual é a concentração espacial dos roubos dentro da nossa cidade, por exemplo, dentro de São Luís? Os roubos acontecem mais na zona norte de São Luís. E por que ele acontece mais na zona norte? Quais são as características socioeconômicas dessa área que fazem com que as pessoas ali sejam mais assaltadas? Então, a gente começa por meio da análise espacial, suscitar várias perguntas, e essas perguntas elas precisam ser respondidas nas nossas pesquisas, ou nos nossos projetos, ou nos nossos estudos. Geologicamente, dentro da geologia, como é que a gente pode trabalhar? Por meio da amostras de depósito mineral, então a coleta de depósitos minerais em pequenas áreas, ela vai me auxiliar a tentar entender qual é a distribuição desses minerais numa determinada região. E com isso, caso eu trabalhe em uma grande mineradora, por exemplo, eu vou conseguir identificar, olha, existe um padrão de distribuição desse mineral e eu consigo identificar por meio desse trabalho quais são as áreas que a gente pode realizar a exploração que nós iremos encontrar um determinado mineral. Além disso, nós também podemos trabalhar no zoneamento agrícola. Então, como professora? Escolhendo as variáveis, nós vamos escolher variáveis solo, vegetação, e essas variáveis elas vão nos auxiliar nas definições de culturas, por exemplo. Esse é um exemplo. Nós podemos, por exemplo, trabalhar com a aptidão agrícola. E aí a gente vai ver um exemplo mais na frente, que a gente pode estar utilizando a inferência booleana. Então, eu tenho um mapa de declividade, eu tenho um arquivo de declividade, eu tenho um arquivo de solos. E eu quero, com isso, fazer uma inferência geográfica e identificar quais são as áreas onde eu vou ter possibilidade de plantar algum tipo de cultura. Então, eu vou conseguir, por meio de inferências, ter esses resultados. E, além disso, quais são os tipos de dados em análise espacial? Então, nós temos 3 tipos, segundo o Câmara 2004, são considerados 3 tipos de dados para caracterizar os problemas de análise espacial. O primeiro tipo de dados são os eventos ou padrões pontuais. Então, o que é isso? São quando os nossos dados eles conseguem ser representados, eles são representados por meio de pontos ou padrões pontuais. Como nesse primeiro mapa, à nossa esquerda, a gente consegue ver taxas de homicídios, acidentes de transporte e suicídios. E aí, apenas com esse mapa a gente já consegue entender, claro que a gente poderia aí colocar outras técnicas que a gente vai ver mais para frente, e também a gente vai estar disponibilizando essas técnicas nos slides estáticos de vocês, é importante que vocês deem uma olhada neles também, onde no meu mapa eu tenho maiores taxas de homicídio, onde no meu mapa eu tenho maiores taxas de suicídio, e a partir daí a gente já começa a criar de alguma forma um planejamento, não é isso? A gente já começa a entender, a minha área ao norte da minha cidade eu tenho maiores taxas de homicídio, então eu vou ter que tender uma segurança maior para essa área. Como nós vamos fazer isso é outra história. Aí eu vou ter que sentar, vai ter que ter todo um planejamento com a Secretaria de Segurança para nós tentarmos entender como nós vamos realizar isso. Outro caso são casos de doenças, casos
como a gente pode ver nesses outros dois mapas, por exemplo, né, do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. São dados que são distribuídos por meios pontuais. Então, por meios de pontos, eu consigo distribuir os meus dados. Um outro tipo de dado que nós realizamos na análise espacial são as superfícies contínuas, estimadas a partir de um conjunto de amostras de campos, que elas são realizadas por meio de levantamento de recursos naturais ou mapas geológicos, topográficos, ecológicos, pedológicos, por exemplo. Então, como vocês podem analisar, nesse primeiro mapa nós temos o mapa de vegetação do Maranhão, da distribuição dos principais tipos de vegetação no Maranhão, como elas se comportam. É uma superfície contínua, onde eu tive, anterior a ele, foi realizado um levantamento a campo ou com imagens de satélite, ou as duas coisas, um para validar a outra, que eu consegui essas informações, que nessa área eu tenho floresta umbrófila densa, que nessa área eu tenho uma área de savana, que é o cerrado, e eu tenho informações com influência marinha, eu tenho informações de mangue. Então, eu vou ter aí nessa área o meu mapa de vegetação, por exemplo, que é constituído por superfícies contínuas. Assim como esse segundo mapa, o mapa do meio central, que aí nós conseguimos ter o levantamento topográfico da área, a hipossometria da área, as áreas mais elevadas e as áreas mais rebaixadas, por exemplo. Nesse terceiro tipo de dado, em análise espacial, nós temos áreas com contagens e taxas agregadas. São dados associados a levantamentos populacionais, como censo e estatísticas de saúde, e que se referem a indivíduos localizados a pontos específicos do espaço. Por razões de confidencialidade, os dados são agregados em unidades de análise. Nesse caso, desses dois mapas, a nossa unidade de análise são os estados. Então, os nossos resultados, eles são colocados em relação ao estado estudado. A gente não pode visualizar nesses mapas, por exemplo, unidades menores de territorialização. A gente não consegue olhar municípios, a gente não consegue visualizar setores censitários. São escalas diferentes. Mas a gente pode ter esses dados para setores menores, professora? Claro que a gente pode sim, mas nesse caso não. Nesse caso, a nossa distribuição está por município. Nós vamos dar continuidade falando um pouquinho da análise e integração de objetos geográficos. A integração dos dados geográficos ela é de grande importância para os estudos e resolução de problemas, onde conseguimos visualizar problemas reais em ambientes computacionais. Então, nós conseguimos trazer para o componente virtual, para o SIG, componentes reais, estradas, residências, vegetação. E para isso, nós utilizamos o sistema de informação geográfica, que vai nos permitir georreferenciar esses dados e trabalhar em um único ambiente com vários layers. Então, percebe-se, vocês conseguem perceber, por exemplo, nessa imagem direita, que a gente consegue, por meio da integração dos dados, ter layers de estrada, ter layers de residência, ter layers de vegetação. Aí a gente podia estar colocando também, por exemplo, uma imagem de satélite ou um modelo digital de elevação, para nós entendermos o processo de ocupação dessa área, integrar todos esses dados e obter alguma resposta com ele, ou a partir dele tentar desvendar alguns problemas que acontecem nessa área. E essas operações elas podem ser feitas entre esses geocampos e esses geobjetos, que vocês vão ver melhor o conceito de geocampo e geobjeto nos slides estáticos que já estão disponibilizados. E quais são as principais características de um SIG, o Sistema de Informação Geográfica? Então, o SIG ele nos ajuda a integrar em uma única base dados do censo, dados cadastro urbano e rural. Eu consigo colocar junto a esses dados imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno, eu consigo colocar um modelo digital de elevação. Então, todos esses dados eu consigo utilizar imagens com escalas, com resoluções diferentes, eu consigo usar imagens para trabalhar com áreas menores ou com áreas maiores. Tudo vai depender da escala e do objetivo que eu quero trabalhar. Então, tudo vai demandar do que eu quero alcançar. O fato de eu trabalhar com o município ou o fato de eu trabalhar com setores censitários. Então, tudo isso vai depender do que eu quero, qual é o meu objetivo com aquele estudo. Além disso, ele pode me oferecer mecanismos para combinar as várias informações que eu vou ter.
Por meio de quê, né? Por meio de algoritmos de manipulação e análise, bem como consultas, recuperações, visualizações, plotar o conteúdo da base de dados já referenciados. E uma das importâncias é que o algoritmo ele vai entender menos que eu enquanto analista. Então, eu enquanto analista vou ter diversas interpretações e o meu outro colega analista ele vai ter uma outra interpretação e o SIG, os algoritmos, eles vão tentar diminuir essa ambiguidade, diminuir essas minhas interpretações e deixar o meu resultado mais objetivo possível. Claro que a gente não pode excluir em momento nenhum o analista, porque ele que vai tentar entender e após obter aquele resultado, ele vai discutir aquele mapa que nós tivemos como resultado. E por último, nós vamos falar um pouquinho da linguagem legal. O que é a linguagem legal? A linguagem é uma linguagem espacial para geoprocessamento algébrico, é uma linguagem de consulta em manipulação espacial e realiza operações sobre dados dos tipos temáticos, numéricos, modelos de terreno e imagem. Então, nós conseguimos no legal, por exemplo, realizar mapas de vulnerabilidade, nós conseguimos fazer transformações físicas, e é isso que nós vamos ver no próximo slide. Quais as operações disponíveis no legal? Então, como eu falei, nós conseguimos fazer transformações físicas, como, por exemplo, caso a gente necessite transformar uma imagem que esteja em número digital para reflectância. Nós conseguimos fazer isso no legal. Nós conseguimos fazer operações booleana, como, por exemplo, o mapa que eu dei lá no início da aula como exemplo, o mapa de aptidão agrícola. Então, eu vou ter um mapa, eu vou ter uma entrada, uma declaração, uma entrada do mapa de solos e vou ter uma entrada do mapa de declividade. E por meio de operações que eu vou colocar no legal, eu vou conseguir identificar no meu mapa final quais são as áreas que são aptas à agricultura ou não. Eu vou ter operações condicionais, operações matemáticas, classificações contínuas, operações de vizinhança e reclassificação por atributos. E aí é importante nós também entendermos qual é a estrutura de um programa legal. Então, o programa legal ele é composto por 3 partes: declarações, instanciações e operações. Na declaração é onde nós vamos definir quais são os nossos dados. Nós vamos mostrar para o programa quais são os PIs que nós vamos trabalhar durante nossa pesquisa. Esses PIs eles vão ser declarados explicitamente. Nós vamos dar ao nome e associar a categoria no esquema conceitual. Então, por exemplo, o mapa de solos é o PI que nós vamos puxar, vamos declarar que nós vamos utilizar, e a categoria solos. A grade de declividade, nós vamos usar declividade. E o PI TM3, que são as imagens TM. Uma outra estrutura apresentada na linguagem legal é a instanciação, né? Então, nessa parte, nós vamos recuperar os dados existentes do banco de dados, que já foram declarados anteriormente na primeira estrutura de declaração, e vamos criar novos PIs. Então, aí, dentro da instanciação, nós vamos ter 2 operadores. Nós vamos ter o recupere e nós vamos ter o novo. O recupere, ele vai associar um plano de informação existente no projeto corrente com uma variável previamente declarada. Já eu vou dar o exemplo. Já no novo, ele cria um novo plano de informação do mesmo tipo do projeto. Então, para ficar mais claro, por exemplo, quando nós vamos criar um NDVI, por exemplo, na nossa linguagem legal, a gente vamos declarar a primeira estrutura, a declaração, vamos declarar quais as imagens que nós vamos puxar para o nosso projeto. Então, por exemplo, nós vamos puxar infravermelho próximo e vamos puxar a vermelho. No recupere, nós vamos chamar essas imagens. Vamos utilizar novamente o infravermelho próximo e o vermelho. Nós vamos chamar as imagens. No novo, o que nós vamos ter com essas imagens? Qual vai ser o nosso resultado? Então, no novo é o nosso NDVI, que vai ser o PI criado a partir dessas 2 imagens que foram buscadas, recuperadas no primeiro operador recupere. E aí, no terceiro, nas operações, é onde nós vamos colocar de fato a fórmula que nós vamos estar utilizando para conseguirmos chegar ao nosso resultado desejado. Ou seja,
A terceira estrutura da linguagem legal é a operação. Então, nessa parte, nós vamos realizar as operações da álgebra mesmo, de mapas. Então, as operações, elas estão disponíveis na transformação, a booleana, a matemática, todas aquelas operações que a gente falou anteriormente nos slides já mostrados. E elas ainda podem se dividir em pontuais e de vizinhança. Então, vamos tentar recapitular. Eu tenho declaração, eu tenho as instanciações e eu tenho as operações. Então, na declaração, eu vou declarar quais são os meus planos de informações utilizados, que eu irei utilizar. Nas minhas instanciações, por meio dos dois operadores, recupere e novo, eu vou chamar esses meus PIs e, no caso do NDVI, vou criar um novo PI, que vai ser o meu resultado, que aí eu vou criar no operador novo. E na minha operação, será onde eu vou colocar a álgebra de mapas que eu vou realizar para estar fazendo esse meu índice de vegetação. Essa foi nossa aula de hoje. A referência utilizada foi Câmara 2004, ainda aquele texto Análise Espacial e Geoprocessamento, que nos deu suporte para nós estarmos realizando essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma última aula. Caso ocorra algumas dúvidas, que eu espero que ocorra, que isso mostra que a gente está conseguindo passar alguma coisa a vocês, vamos entrar em contato por meio de e-mails, mensagens, por meio dos fóruns criados e discussões, para que nós consigamos resolucionar as dúvidas que tenham ficado aí no ar. Muito obrigada. Até a próxima aula.